Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando mais uma vez, né? Ontem eu mandei para vocês uma aulinha a respeito de regras de derivação, né? Uma aulinha complementar e eu tive um problema com a parte final, né, da aula e eu estou gravando aqui para vocês de novo essa parte para a gente poder fechar com esse assunto, tá? E vou disponibilizar para vocês. Então, vou começar aqui recordando rapidamente o que eu estava falando, tá? Ontem a gente aprendeu duas regras, tá? Que são regras importantes, bem importantes para o cálculo de derivada. Uma chamada regra do produto, que eu vou escrever aqui. Regrinha do produto que falava assim, ó. Quando eu tenho produto de duas funções, eu vou denotar assim, ó, U multiplicado por V, tá? Ontem eu usei outra letra, mas não tem problema não, tá? A letra pode variar na fórmula. Então, a derivada do produto de duas funções, U vezes V, né? Como é que a gente vai calcular? Lembra que eu falei que a derivada de produto não é igual ao produto das derivadas, né? Como acontece com a soma ou a subtração. Então, a gente tem uma formulazinha que diz assim, ó, você começa derivando a primeira, que é a U', multiplicado pela segunda, que é a V, menos a primeira, que é U, multiplicado pela derivada da segunda, que é V', tá legal? Então, a derivada do produto, a gente vai calcular usando essa fórmula. Derivada da primeira vezes a segunda, opa, perdão, gente, aqui é mais, tá? Aqui é mais. Mais a primeira, que é U, vezes a derivada da segunda, tudo bem? Aí, tem uma outra regra que eu chamei de regra do quociente, tá? Que é para divisão, como o próprio nome indica, tá? Regra do quociente. Então, na regra do quociente agora, eu vou tentar calcular a derivada do quê? De uma divisão, uma função u dividido por uma outra função v, e eu vou calcular essa derivada. Obviamente que eu estou supondo aqui que essa função v, né, ela tem que ser não nula para esse negócio aqui poder existir, certo? Você vai calcular a derivada de um quociente, a gente vai usar uma fórmula que lembra a primeira aí do produto, mas é um pouquinho diferente. Você vai colocar a derivada da função de cima, que é o', vezes a função de baixo, que é v, menos, né? A de cima, que é u, vezes a derivada de baixo, u vezes v', dividido pela função de baixo ao quadrado, que é v ao quadrado, tá? Então, pessoal, essas duas regras aqui, a gente vai usar elas várias vezes, né, para calcular derivadas de funções onde essa função é dada pelo produto ou pela divisão de duas outras, tá? Que é uma coisa bem comum de acontecer. Tudo bem? Então, ó, lembra que na formulazinha do produto tem mais, na formulazinha do quociente tem o menos e é dividido pelo v ao quadrado embaixo, né? E eu comentei um pouco sobre essas fórmulas ontem. Eu vou começar fazendo um exemplo aqui, começando dos mais simples, para a gente aplicar, né? Essas fórmulas, ontem eu já fiz exemplo da regra do produto, hoje eu vou falar mais da regra do quociente, tá legal? Então vamos lá, ó, calcule a derivada por exemplo, da função f de x igual a 1 dividido por x. Tudo bem? 1 sobre x. Joia. Então, a primeira coisa, o que a gente nota? Isso aqui claramente é uma divisão, né? Você tem uma fração aqui, né? Tem um símbolo de fração. Estou supondo aqui nesse caso que o x é diferente de zero, né? Para não ter problema. E aí eu tenho uma função que está na parte de cima, né? Então, a minha função u, ali naquela fórmula que seria o u de x, é quanto? É a função constante igual a 1, que é a função que está no numerador. E a função v, que é a função que está embaixo, a função v de x, é igual ao próprio x, é a função identidade. Então, as duas funções, a função u e a função v, são funções bem simples nesse exemplo, tá joia? E aí eu vou aplicar a fórmula que a gente aprendeu, que está aqui do lado, para a gente calcular a derivada, então, para essa função. Então, vamos lá, f' de x é igual. Então veja, pessoal, eu começo derivando a função de cima, tá vendo? Ó? Que é essa parcela aqui, ó, u', tá legal? Então quanto que é a derivada da função constante igual a 1? A gente aprendeu que derivada de constante, né, é zero, porque constante não varia, então a taxa de variação é zero. Eu vou anotar o zero aqui só para deixar registrado, tá? Para ficar o passo a passo da fórmula, mas né, o resultado vai dar zero. Então zero, que é a derivada de u,
multiplicado pela função v. A função v é a função identidade, é o próprio x, tá? Então, na primeira parcela, o' vezes v é o que? 0 vezes x. Menos, tá legal? U, que é quanto? 1, certo? Ó, tô nessa parte aqui, ó. U, que é igual a 1, vezes a derivada da função x. A derivada da função x, que é o v', nesse caso dá 1, né? Porque a derivada de x, lembra que x é 1 vezes x, né? Então, a derivada de uma constante vezes x é a própria constante, a gente aprendeu isso. Dividido pela função v ao quadrado, que é essa parte aqui agora. Então, v é a função x, aqui embaixo vai dar x ao quadrado. Bem tranquilo, né? Vou colocar um sinal de igual, fazendo na frente aqui. Então, 0 vezes x dá 0, essa parcela morre, né? Menos 1 vezes 1 é menos 1, dividido por x ao quadrado. Certo? Então, a derivada da função 1 sobre x, usando a fórmula da regra do quociente, é menos 1 dividido por x ao quadrado, certo? Um exemplozinho bem simples que a gente começa a entender como é que usa, né, a fórmula da regra do quociente, tá? Aí, pessoal, vou fazer outros exemplos agora para a gente ir complicando um pouco assim, fazendo exemplos menos triviais, aí depois eu vou ir voltando, tá? E vou comentar esses exemplos aqui de novo, tá? Porque eu quero falar de um outro ponto aqui nessa aula. Então vamos para um outro exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos calcular a derivada, vamos colocar assim, derive. Vamos pegar uma função aqui, g de x igual, sei lá, a 3x dividido por 1 mais x elevado à quarta, tá? Então, de novo, um quociente, né, de duas funções. Eu tenho uma divisão, tá vendo? Aqui, uma barra de divisão. Nesse exemplo aqui, a minha função u, né, que é a função que está em cima, é quem? A função 3x. E a minha função v, né, que é a função que está embaixo, é a função 1 mais x elevado à quarta. Tá legal? Então, a gente vai calcular a derivada g' usando a regra do quociente. Eu vou até deixar assim para a gente ver a regrinha aqui em cima, tá? Ó. Lembrar dela. Então, vamos lá, g', tá? G' de x. Então, vamos começar derivando a função u. A função u é 3x, a derivada de 3x é 3, que multiplica v. v é 1 mais x à quarta. Então, pessoal, na primeira parcela do que está no numerador da regra do quociente, você deriva a função u e multiplica pela função v sem derivar, tá? Então, ficou 3 multiplicado por 1 mais x à quarta. Tem um sinal de menos, que é um sinal de menos da fórmula. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a função u, que é 3x, sem derivar agora, tudo bem? Multiplicado, perdão, pela derivada da função 1 mais x à quarta, tá? Quando a gente for derivar essa função aqui, a derivada do termo constante é zero, tá legal? Porque constante sozinha na derivada dá zero. E a derivada do x à quarta dá quanto? 4x ao cubo. Então, a derivada dessa função, da função v, é 4x ao cubo, né? Então, vou colocar aqui 4x elevado ao cubo. Joia? Tudo isso dividido por quem? Pela função que está embaixo, que é 1 mais x elevado à quarta, que é a função v. Aí você coloca um parênteses assim, ó, toda ela elevada ao quadrado, tá? Aí eu vou abrir um pouquinho a conta aqui, ó, vou colocar um sinal de igual na frente. Sinalzinho de igual. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou distribuir esse 3 aqui, ó, vezes esse, vai dar 3 mais 3x à quarta. Depois, esse multiplicado por esse, ó, vai dar menos 3x, né? 3 vezes 4 é 12, vai dar menos 12, que multiplica x vezes x ao cubo é x elevado à quarta, né? Tudo isso dividido por 1 mais x à quarta ao quadrado. Então, só para terminar aqui, ó, né? Tem termos ali que se somam, g' de x. Então, esse cara aqui é x à quarta, né? Esse cara aqui também é x à quarta.
Então, a gente vai fazer assim, ó, 3, né? E aqui eu tenho 3 menos 12, né? Que é menos 9. 3 menos 9, x elevado à quarta, dividido por 1 mais x elevado à quarta ao quadrado. Tudo bem? Ah, pessoal, professor, mas ficou uma expressão meio esquisita aí, 3 menos 9x à quarta. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Então, a derivada dessa função aqui, 3x dividido por 1 mais x à quarta, né? Lembra que esse tipo de função aqui, ó, lá do comecinho da disciplina, a gente chamou de função racional, né? O que é uma função racional? A função racional é uma função que é a divisão de dois polinômios, um polinômio p de x dividido por um outro polinômio q de x, né? Então, esse tipo de função aqui, das funções racionais, né, a gente consegue derivar essas funções usando a regrinha do quociente, tá? Fazendo esse processo aí que a fórmula diz que a gente tem que fazer. Então, para esse exemplo, a derivada deu esse resultado aí, 3 menos 9x à quarta dividido por 1 mais x à quarta, tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Bom, eu vou fazer um outro exemplo aqui, pessoal. Esse exemplo eu quero fazer assim, porque se vocês lembrarem ontem, eu falei assim que as regras de derivação, elas são consistentes, tá legal? Então, as regras que a gente está aprendendo, elas são regras consistentes, tá? O que significa isso? Significa assim que, tipo, independentemente da natureza da função, se você optar por derivar ela por uma regra que esteja correta, tudo bem? Esse resultado ele vai dar certo, tá? Lembra que ontem, ó, vou até subir aqui, ó, ontem eu fiz um exemplo da regra do produto, eu peguei a função x, tá vendo, ó, como a primeira função f1, multiplicado por uma outra parcela que era 1 mais 3x menos 2x quadrado. E aí eu derivei aqui, ó, utilizando a regra do produto, né? Então, com a primeira função sendo a função x e a segunda função como sendo a função 1 mais 3x menos 2x quadrado. Então, fiz derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E o resultado deu quanto? 1 mais 6x menos 1... Desculpe, 1 mais 6x menos 6x quadrado, que é o que está aqui, ó, né? Depois, eu nessa parte aqui em azul, eu multipliquei, fiz a multiplicação do polinômio, né? E aí derivei direto, usando as regrinhas que a gente sabe, e o resultado deu igual, tá vendo? Então, o que eu estou querendo falar é isso, que assim, se a função admitir uma simplificação, alguma coisa assim, ou você puder ver ela de outro jeito, e você usar as regras de derivação da forma correta, o resultado vai dar o mesmo, tá? Eu vou fazer um exemplo dessa natureza agora para a regra do quociente, tá? Vou começar uma folha nova aqui, para a gente ter espaço. Então, ó, deixa eu pegar uma função aqui, eu vou chamar essa função, né? Então, exemplo 3 aqui. Vamos derivar essa função aqui, ó, y é igual 3x menos 3x ao cubo dividido por 1 menos x, tá? Então, meus queridos, veja bem, ó. Então, é uma função novamente, né, que é um quociente de duas funções. Então, é uma função que eu acabei de chamar, né, que esse tipo de função a gente chama de função racional, né? Função racional, belezinha? E aí, pessoal, eu vou identificar então, tá? A função que está no numerador, que é a função u de x, é 3x menos 3x elevado ao cubo, tá legal? E a função de baixo, que é a função v de x, é a função o quê? 1 menos x, beleza? Então, vamos calcular a derivada y' usando a regra do quociente. Então, lembrando, ó, vou escrever a regra aqui. Como que é a regra do quociente? A derivada da função de cima, que é o linha, multiplicado pela função de baixo, menos u, que é a função de cima, multiplicado pela derivada da função de baixo, tudo isso dividido pela função que está embaixo, que é a função v elevado ao quadrado. Beleza? Então, vou aplicar essa fórmula e nós vamos substituir cada um dos termos baseado, né,
no valor das funções. Então vamos lá, ó, U'. Começando com, desculpe, Y', começando com a derivada da U, tá? A derivada de 3x menos 3x ao cubo, a derivada do 3x é 3, e a derivada do menos 3x ao cubo, cai o 3 do denominador, né? Desculpe aqui do expoente, né? Então vai dar menos 9 e vai ficar x ao quadrado, é a regrinha do tom, tá? Então esse termo aqui, eu vou colocar um parêntese nele, ele é o U' da fórmula aí, tá? Então derivada de 3x menos 3x ao cubo é 3 menos 9x quadrado. Então U' vai ser multiplicado por v. Tá aqui v, ó, 1 menos x. Beleza? Agora, menos u, que é, colocar um parênteses aqui, 3x menos 3x ao cubo. Então, repara que nessa segunda parcela o u ele não entra sendo derivado, né? Ele entra na íntegra. Quem vai ser derivado agora é o v. A derivada de 1 menos x, a derivada do 1 que está sozinho aqui vai dar zero, beleza? A derivada, caceta, 1 menos x. A derivada do 1 que está sozinho vai dar zero, e a derivada do menos x é menos 1, então aqui vai ser multiplicado por menos 1, tá? Isso aqui está multiplicando. Tudo isso dividido, pessoal, tudo isso dividido por v ao quadrado. V é 1 menos x, então vai dar 1 menos x ao quadrado. Tá legal? Muito bem. Então vamos fazer umas contas aqui, ó. Eu vou, para simplificar, vou distribuir fazer as continhas aqui. Então vamos multiplicar esse por esse por esse, depois esse por esse e esse por esse, tá? Então 3 vezes 1, né, começando com a parte de cima, é 3. 3 vezes menos x é menos 3x. Depois, menos 9x ao quadrado multiplicado por 1 é menos 9x ao quadrado. E depois, menos 9x ao quadrado multiplicado por menos x, né? O menos com menos fica mais, vai dar mais 9x elevado ao cubo, tá? Depois, o menos 1 vai multiplicar esses dois termos aqui. Cuidado, né? Que tem um menos aqui também, ó, né? Então, esse menos aqui com menos do menos 1 fica mais, né? Então, na verdade, o que vai sobrar vai ser esse termo que está dentro do parênteses. Então, aqui vai ser mais 3x, mais 3x, né? Que é esse cara aqui, menos 3x elevado ao cubo. E aí, tudo isso vai ficar dividido por quanto? Por 1 menos x ao quadrado. Assim. Ah, professor, por que você não abriu esse quadrado aqui? Porque para mim, por enquanto, não me interessa muito abrir essa conta, tá? Então, pessoal, vou colocar mais um sinal de igual aqui para ver se a gente consegue fazer na frente. Ó, vamos agrupar. Então, eu tenho, ó, o menos 3x daqui, com esse mais 3x vai cancelar. Então, vou começar do termo constante, ó. 3, que é esse cara aqui. Depois, menos 9x ao quadrado. Tá legal? Menos 9x quadrado. E depois a gente tem o quê? Que é esse termo que está aqui. E depois 9x ao cubo, que é esse, com menos 3x ao cubo, vai dar 6x ao cubo. Mais 6x elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 1 menos x quadrado. Elevado ao quadrado. E aí, eu vou parar por aqui por enquanto, tá? E esse aqui seria o resultado, né, da derivada dessa função racional, que é 3x, não é? 3x menos 3x ao cubo, dividido por 1 menos x no denominador. Joia, pessoal? Beleza. Só que aí, ó, eu vou pedir para vocês observarem o seguinte. Vou observar uma coisa aqui, ó. Vou até fazer de letra diferente. Pega essa função y, ó, e escreve ela assim, ó. Dá para notar que esse termo 3x que está aqui, ele também está contido nesse termo, que é o 3x ao cubo. Porque 3x ao cubo, pessoal, ó, ele é o quê? Ele é 3x multiplicado por x ao quadrado. Tá legal? E aí eu vou tirar em evidência um 3x. Então, eu vou fazer assim, ó. 3x que multiplica 1, ó, menos x ao quadrado.
Então, o que eu estou dizendo é que se você multiplicar esse 3x nesses dois termos, você volta no que está no numerador da fração, da função ali, né? E aí eu vou continuar dividido por 1 menos x. Tudo isso dividido por 1 menos x. Minha barra ficou torta aqui. Vou fazer ela bonitinha. Piorou. 1 menos x. Então, ó, eu estou só tentando simplificar a função, ainda não derivei, tá? Aí, meus queridos, ó, isso aqui, lembra que isso aqui é a diferença de dois quadrados? É 1 menos x ao quadrado, você pode escrever como 1 mais x multiplicado por 1 menos x. Então, eu vou fazer isso, ó, 3x que multiplica 1 menos x multiplicado por 1 mais x. Tudo isso dividido por 1 menos x. Então, ó, eu estou fatorando, né, a função que está no numerador da função y, porque eu quero cancelar aqui, tá vendo? Ó, eu consigo cancelar esse termo com esse termo, tá joia? E aí eu vou escrever a função y assim, ó, y é igual. Aí o que, que vai sobrar? 3x multiplicado por 1 mais x, certo? Porque eu cancelei o termo menos x. Então, 3x vezes 1 vai dar 3x, tá legal? E o 3x vezes x vai dar... tá certo isso? Isso, mais 3x ao quadrado. Deu para entender? Então, isso aqui, ó, né? Obviamente, para x diferente de 1, né? Que é quando eu consigo cortar esse termo aí que eu cortei. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês? Eu estou tentando explicar para vocês que a função original, essa função aqui, que estava escrita como uma fração, quando eu olho ela direitinho, eu percebo que tem uma simplificação que eu posso fazer e o resultado dela dá 3x mais 3x quadrado, tá? Ou seja, ela era uma função que poderia ser simplificada, ela estava numa versão mais complicada. E aí, veja bem, olhando ela diretamente aqui, eu posso calcular a derivada dela, y', sem calcular, sem usar a regra do quociente, porque tá vendo que eu eliminei o quociente, tá vendo? O termo que estava no denominador eu cancelei. E aí, usando as regrinhas de derivação mais simples, que a gente até já sabia das outras aulas, a derivada do 3x vale 3, e a derivada do 3x ao quadrado, quando cai esse 2 aqui, fica 3 vezes 2, que é 6, e aí 6 vezes x. Tudo bem? Bom, aí você olha isso aqui e você olha isso aqui, que eu acabei de calcular, e você me fala aí, professor, ó, já deu BO. Por quê? Porque você calculou a derivada, é a mesma função, né? Você calculou a derivada de um jeito e deu essa expressão mais complicada aqui em cima. E agora você fez a simplificação e calculou a derivada dela e deu essa expressão mais simples, que é 3 mais 6x, tá? Tudo bem, a princípio você tem razão, mas toma cuidado, ó, por quê? Continua observando. Esse cara que está aí, ó, no denominador, esse polinômio aí, ó, 3 menos 9x ao quadrado mais 6x ao cubo, se você fizer a fatoração dele, lembra que a gente aprendeu lá nas aulas de polinômios, fatoração de polinômio? Se a gente fatorar esse polinômio aqui, a fatoração dele é assim, até um bom exercício aqui, ó, vou até deixar indicado como exercício, tá? Para lembrar de polinômio, ó. Encontrar as raízes desse polinômio é a fatoração, que a gente tem aula disso lá no começo da disciplina. Esse cara aí, ó, a gente pode escrever ele desse jeito aí, ó. A gente pode escrever ele como 6 multiplicado por x menos 1 ao quadrado multiplicado por x mais meio ao quadrado. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que esse polinômio aí, ó, 3 menos 9x quadrado mais 6x ao cubo, esse polinômio aqui de grau 3, ele tem o número 1 como raiz, ó. Ele tem uma raiz α1 igual a 1 e ele tem uma raiz α2 igual a menos meio. E eu tenho esses dois fatores, aqui não tem quadrado não, tá? Eu tenho esses dois fatores aí, tá? E a raiz 1 é uma raiz de multiplicidade 2, porque aqui aparece um termo de segundo grau, tá? Então, estou garantindo para vocês que essa é a fatoração desse polinômio. Portanto, ó, vou até tentar fazer aqui, ó. Portanto,
Quando eu olho essa derivada y', que foi calculado pela regra do quociente, eu vou trocar então o numerador, que é o polinômio de grau 3, pela fatoração dele. Então vai ficar assim, ó, 6 que multiplica x menos 1 ao quadrado, que multiplica x mais meio, tá legal? E vou manter embaixo, vou manter o 1 menos x ao quadrado. Aí você olha esse termo aqui, ó. Olha esse termo aqui. E olha esse termo aqui. Você fala, professor, seria muito bom se a gente pudesse cortar, né? Só que um é 1 menos x e o outro é x menos 1. Não é a mesma coisa. Na verdade, pessoal, é a mesma coisa sim, tá? Deixa eu colocar esse quadrado bonitinho. É a mesma coisa sim, por quê? O que é o x menos 1? O x menos 1 não é o oposto do 1 menos x? Tudo bem? Então, tipo assim, se esse número aqui fosse, por exemplo, 3, aqui seria menos 3. Ou seja, esse termo aqui e esse termo aqui que eu sublinhei, que eu circulei, eles são a mesma coisa, porque é como se aqui em cima eu estivesse fazendo, por exemplo, 4 ao quadrado e aqui embaixo eu estivesse fazendo menos 4 ao quadrado, e ambos eles dão 16, tá? Então, estou tentando explicar para vocês que esses dois termos em laranja, eles são iguais, certo? Então, eu posso cancelar. Mesmo que seja x menos 1 e que seja 1 menos x, porque eu estou elevando ao quadrado. E quando eu elevo ao quadrado, o sinal some, tá? Então, com esse cancelamento, eu consigo fazer o quê? Eu consigo escrever a derivada assim, ó, 6 multiplicado por x mais meio, certo? Aí eu vou distribuir o 6 aqui, vai dar quanto? Vai dar 6x, certo? 6x. Oh, meu Deus, está difícil hoje. 6x e 6 vezes meio, né? Que é 6 dividido por 2 é 3. Então, ó, 6x mais 3. Aí você olha, né? Você olha aqui e olha aqui. Tá vendo? Ó? 3 mais 6x, 6x mais 3. É a mesma coisa, tá vendo? Ó? É a mesma coisa. Então, pessoal, é só um exemplo e dar um pouquinho mais de conta, mas eu só queria explicar para vocês isso, que tipo assim, quando a gente usa as regras de derivação de uma maneira consistente, né, não interessa a versão da função que eu derive, tá legal? Então, tipo assim, eu comecei derivando a função sem usar a simplificação e mandando brasa direto na regra do quociente. Cheguei no resultado que, a princípio, esse aqui era um pouco esquisito, né? Depois eu fiz uma simplificação na função, ela ficou mais tranquila, virou uma função polinomial simples e eu derivei direto. E aí estava parecendo que as coisas davam diferente. Mas na verdade essas coisas são iguais, tá vendo? Porque a gente provou que elas são iguais, tá? Então só um exemplo aí para mostrar para vocês que essas regras realmente elas funcionam, tá? Elas dão certo, tudo bem? Muito bem, ó. Agora eu vou voltar rapidinho no primeiro exemplo que eu fiz na aula, tá? Então eu derivei 1 sobre x, lembra? Ó? Então no exemplo 1 que eu acabei de fazer, eu peguei a função f de x, que era 1 sobre x, e eu calculei a derivada dela. A derivada dela, f' de x, deu quanto? Menos 1 dividido por x ao quadrado, certo? Menos 1 sobre x quadrado. Legal. Para como que eu fiz isso? Eu fiz isso usando a regra do quociente, belezinha? Fiz isso usando a regra do quociente. Agora, eu vou pedir para vocês lembrarem de uma coisa, que é o seguinte, ó. Vocês lembram que quando eu tenho assim a variável no denominador, tipo 1 sobre x, isso é a mesma coisa que escrever x elevado a menos 1? Ou seja, essa minha função f, ela poderia ser escrita assim como x elevado a menos 1? Tá legal? É a mesma coisa? Tá? E aí, a gente aprendeu uma regrinha, que é a regrinha do tombo, né? Vou colocar ela aqui do lado, eu já falei dela algumas vezes, que é assim, ó, quando você pega uma função tipo x elevado a n, e aí você x elevado a n, e você deriva essa função, a derivada dá n que multiplica x elevado a n menos 1. Estou usando o tempo todo isso, né? Só que a priori, pessoal, esse n aqui, ó, ele é tipo assim, um número inteiro, vamos colocar assim, maior ou igual que 1, maior ou igual que 2, assim, ou seja, isso vale para x quadrado, x ao cubo, taraná. A gente não tinha, digamos, provado, né, eu não tinha provado que isso aí vale também para números negativos, como é o caso do menos 1. Mas, ó, observa se você quisesse aplicar essa regra aqui, ó, se você quisesse aplicar
essa regrinha do tombo nesse tipo de função. O que ia acontecer? Ó, então eu acabei de escrever a função como sendo x elevado a menos 1, e aí ó, eu quero derivar ela agora usando essa regra, tá? Que é a regra que eu já sabia. Então como é que fica a derivada f' de x? O menos 1, que está fazendo o papel do n, ele vai cair, vai ficar menos 1, que multiplica x, aí aqui no expoente tem n menos 1, tá? Então o menos 1 é o que eu já tinha, menos 1, certo? Então esse n aqui da fórmula, ó, ele está sendo utilizado como se fosse o menos 1, que no caso a função é x elevado a menos 1. Então como que fica? F' de x é igual a menos 1, que multiplica x elevado a menos 2, certo? Só que o x elevado a menos 2, né, que é menos 1, é a mesma coisa que 1 dividido por x ao quadrado. Então, f' de x é igual a quanto? Menos 1 dividido por x ao quadrado, tá? Que é o menos 1 multiplicado, né? Isso aqui, então, se eu fazer uma passagem, isso aqui é menos 1 multiplicado por 1 sobre x ao quadrado, que dá essa coisa que está aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? E olha que bacana, o resultado é o mesmo, ó. Tá vendo? Ó, menos 1 sobre x ao quadrado, quando eu usei a regra do quociente, e menos 1 sobre x ao quadrado, quando eu usei o quê? A regrinha do tombo. Certo? Então, repara que deu certo. Isso aí, na verdade, é um indício, né? Está mostrando para a gente que essa regra aqui, que a gente tem usado, né, da derivada do x elevado a n, é n vezes x elevado a n menos 1, que essa regra ela é mais poderosa do que a gente imagina, porque aparentemente ela também vale para números negativos, tá? Então, deixa só eu fazer uma outra continha para vocês, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pensar, por exemplo, na função, sei lá, g de x é 1 dividido por x elevado ao cubo. Tá bem? E aí a gente quer derivar ela. Olha o que vai acontecer se eu usar a regra do quociente. Ó, aqui eu vou usar a regra do quociente. Agora eu vou fazer mais rápido que a gente já sabe, né? G'. Então, a derivada do de cima, que é 0, vezes o de baixo, que é x ao cubo, menos o de cima, que é 1, vezes a derivada do de baixo, que é 3x ao quadrado. Tudo isso dividido... Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado, ou seja, é x elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, ó, quanto que dá g' de x? Esse termo aqui dá 0, que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, vai dar o quê? Menos 3x² dividido por quanto? Dividido por x elevado a 3 vezes 2, 6. Tá certo? X elevado a sexta. Só que aí, veja bem, ó. Esse cara aqui que está embaixo, ó, o 3x² eu vou deixar do jeito que está. O cara que está embaixo eu vou escrever assim, como x² multiplicado multiplicado por x elevado ao quadrado. Não é? Ó, porque conserva a base e somos expoentes. São 4 mais 2 é 6. E o x², ó, eu vou cancelar. Então, na minha conta aqui, ó, g' de x está dando quanto? Deu menos 3, certo? Dividido por x elevado a quarta, ó. Beleza? Então, usei a regra do quociente, a derivada de 1 dividido por x ao cubo deu menos 3 dividido por x elevado a quarta. Joia? Mas, agora eu vou pedir para vocês olharem aqui desse lado, ó. Vamos olhar a função g, essa função que eu estou querendo derivar, mesmo esquema que a gente fez antes. O 1 dividido por x ao cubo, eu vou olhar como x a menos 3, que é a mesma coisa. Tá legal? E agora eu vou derivar usando a regrinha do tombo. Ó. Agora que eu vou fazer g' de x, e eu vou usar agora, ó, nessa conta aqui, eu vou usar, vou até trocar de cor aqui, ó, a regrinha do tombo. Legal? Que é essa aqui, ó. Essa regra aqui, ó. Certo? Então vamos lá, ó. Cai o expoente, menos 3, que multiplica x elevado a menos 3 menos 1. Então, quanto que vale g' de x? Menos 3 que multiplica, menos 3 menos 1 é menos 4, x elevado a menos 4.
Só que x elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 dividido por x a quarta. Então vai dar menos 3 dividido por x elevado a quarta. Ó. E aí a gente tem o quê? O mesmo resultado. Tá bom? Então, meus queridos, eu estou tentando explicar para vocês que, né, esse tipo de função aqui, ó, esse tipo de função aqui, 1 dividido por x elevado a n, tá legal? Você pode derivar ela, se não quiser usar a regra do quociente, você pode derivar, desculpe, usando, né, ela nessa versão, tá legal? Então, essa regra do tombo aqui, que eu estou comentando com vocês, ela não vale só para números positivos, ela também vale para os negativos, tá? Para os números negativos. E só para encerrar, pessoal, além disso, ela vale para outros tipos de números também, tá? Que não só os positivos e os negativos, não só os números inteiros, também vale para números fracionários, tá? Eu vou calcular aqui, ó, para a gente motivar esse raciocínio que eu vou fazer. Vou escrever assim, ó, vamos calcular a derivada da função y igual a raiz quadrada de x, né? Aqui para x maior ou igual a zero, pela definição, tá? Lembrando que a definição de derivada é aquela definição de limite, certo? Beleza. Então, como que nós vamos fazer? Ó, vou escrever aqui. Vamos colocar assim, ó. F' de A é igual a quanto? Vou usar essa versão aqui, ó, que é assim, limite quando x tende a A de f de x menos f de A dividido por x menos A. Tudo bem? Então, eu estou calculando, pessoal, a derivada aqui pela definição de limite que a gente aprendeu. É uma das versões, né, dos limites que a gente consegue calcular a derivada. Então, eu estou calculando aqui, né, lembra sempre que a derivada ela é quem? Δf dividido por Δx. Limite desse negócio aqui você calcula quando o Δx vai para zero. Né? Então, nesse caso aqui, o meu Δx é x menos A. Tá? Muito bem. Então, eu vou substituir aqui. Ó, vai ficar assim. F de x, que é a função, né, é raiz de x, por definição. Raiz de x. Opa, esqueci do limite. Limite quando x tende a A. Vamos lá. F de x é raiz de x, o f de A é raiz de A, e embaixo vai ficar x menos A. Tá legal? Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó, aí tem algumas maneiras que eu posso mexer com esse negócio aqui, porque veja, isso aqui é uma indeterminação, certo? Ó, quando o x se aproxima do A, o que está no numerador vai para zero e o que está no denominador também vai para zero, tá? Então isso aqui é um limite tipo 0 sobre 0, é uma indeterminação. Uma indeterminação. Então a gente vai ter que manipular algebricamente isso para poder calcular o limite, como a gente faz com todas as derivadas, né? Então, ó, vou continuar aqui, limite quando x tende a A. Aí, ó, tem uma técnica que é multiplicar a fração pelo conjugado, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou deixar raiz de x menos raiz de A, aqui vai ficar x menos A. Aí eu vou multiplicar essa fração, ó, em cima e embaixo por raiz de x mais raiz de A. Aqui embaixo é a mesma coisa, raiz de x mais raiz de A. Que é o quê? Que é o que a gente chama de conjugado desse termo que está aqui em cima. Então, lembrando que quando eu multiplico a fração em cima e embaixo pela mesma coisa, a fração não muda, né? Então, o limite ele não mudou, porque a fração continua igual, né? Então, a gente vai continuar a conta. Ó. Então, vou continuar aqui igual, limite, quando x tende a A, do seguinte. Vou fazer esse produto aqui. Ó. Isso aqui vai dar raiz de x vezes raiz de x.
né? O x é positivo, vai dar o próprio x. Depois, raiz de x vezes raiz de a com sinal positivo. Então, vai ficar aqui mais raiz de x vezes raiz de a. Agora aqui vai ficar raiz de x vezes raiz de a com sinal negativo. Raiz de x vezes raiz de a com sinal negativo. E menos raiz de a vezes raiz de a vai dar menos a, certo? E aqui eu vou ficar assim, dividido. Embaixo eu não vou nem fazer a multiplicação, tá? Eu vou deixar assim, ó, x menos a, que vai ser mais frutífero pra gente. Raiz de x mais raiz de a. Beleza, ó. Aí o que acontece? Esses caras aqui estão com o sinal trocado, tá vendo? Raiz de x vezes raiz de a positivo e raiz de x vezes raiz de a negativo. Eles vão cancelar. E o que vai sobrar em cima? X menos a. E foi por isso que eu multipliquei, tá? Para simplificar. Então, ó, vou continuar aqui. Limite quando x tende a de x menos a dividido por quem? Por x menos a, que multiplica raiz de x mais raiz de a. E aí, pessoal, esses dois caras, eles cortam, tá vendo? X menos a. Por quê? Porque tem em cima e embaixo da fração, eu posso cancelar, né? Os dois termos que estão multiplicando. Então, vai ficar assim, limite, quando x tende a de quem? Depois que cancelar aqui em cima, vai sobrar 1, né? Dividido por raiz de x mais raiz de a. Aí, gente, vocês notem o seguinte, ó. Notem que agora esse limite aqui, ele não tem mais indeterminação. Porque quando o x tende a, eu não tenho mais a parte negativa que faria dar zero. Eu tenho raiz de x mais raiz de a. Então, quando o x tender a, ó, esse termo aqui ele vai para raiz de a. E raiz de a mais raiz de a vai ser 2 raiz de a. Então, essa derivada vai dar 1 dividido por 2 vezes raiz de a. Tá bom? Então, veja, ó. Quando eu pego a função... Vou trocar de cor aqui. Quando eu pego a função raiz quadrada de x e eu calculo a derivada dela num ponto A, o resultado está dando quanto? 1 dividido por 2 raiz de A. Tá legal? 1 dividido por 2 raiz de A. Joia. Então, deu para guardar essa regrinha? Agora a gente vai observar uma coisa. Ó. Observa o seguinte. Vamos olhar a função raiz de x aqui, ó, y, eu chamei de f ali, né? Ah, pessoal, aqui eu tinha colocado y aqui, né, ó, e coloquei f aqui, mas coloca tudo y depois, ou se não vem aqui, escreve f, tá? Que é a mesma coisa. Então, ó, vamos colocar f aqui, para usar a notação, para não embananar aqui. Vamos pegar f de x igual a raiz de x. Então, lembrando das propriedades lá de álgebra, né, das raízes e tal... Lembra que a raiz quadrada de alguma coisa é a mesma coisa que x elevado a meio? Então, essa função aqui, ó, f de x, é a mesma coisa que x elevado a meio, certo? X elevado a meio. E aí, lembrando da regrinha do tombo, vamos tentar aplicar a regrinha do tombo para calcular a derivada, só para ver o que acontece. Então, vou pegar x elevado a meio, ó, agora o meio está fazendo o papel do meu n, do expoente aí, né? Então, lembra que a regrinha do tombo fala? A derivada do x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Então, o que eu vou fazer? Vai cair o n, que é meio, multiplicado por x elevado a meio menos 1. Então, estou usando a regrinha do tombo, como se eu não soubesse calcular essa derivada. O que vai acontecer? f' de x é igual meio. Quanto que é meio menos 1? É menos meio. Então, vai dar meio vezes x elevado a menos meio. Tá legal? E o x elevado a menos meio, né? Vou escrever aqui. f' de x é igual meio. X elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 dividido por x elevado a meio. E x elevado a meio é a própria raiz de x. Então, a derivada da f' de x vai dar quanto? 1 dividido por 2, x elevado a meio, raiz de x, multiplicando as duas coisas, né? E olha o que eu tinha feito aqui, ó. Tá vendo? 1 dividido por 2, raiz de a. Mesma coisa, só que aqui eu tinha calculado no a, né? Então, estou tentando mostrar para vocês, ó, o seguinte, ó, que a regra do tombo, essa regra que a gente está usando ela bastante aí, ela vale para uma grande família de funções, tipo assim, para todas as funções tipo x elevado a alguma coisa, tá? Ou seja, não precisa ser só x ao quadrado, x ao cubo, né?
x à quinta, essas que são mais comuns. A gente pode usar para as funções tipo 1 sobre x elevado a alguma coisa, que é quando o expoente é negativo, tá vendo? Ó, como esses exemplos aqui que eu fiz, por exemplo, 1 sobre x, né? Depois eu fiz 1 sobre x ao cubo, funcionou tudo. E além disso, eu posso fazer para as funções raízes, tá? Posso usar essa regrinha para as funções tipo raiz, a raiz quadrada, a raiz cúbica, por quê? Essas funções raízes, tá? Elas são tipo o expoente fracionário, tá? Então, se a gente lembrar das propriedades da álgebra, né? Toda raiz, por exemplo, o que é raiz cúbica? Raiz cúbica, né? Opa. Então, por exemplo, a raiz cúbica de x, vou fazer um parênteses aqui, ó. Raiz cúbica de x, o que é? A mesma coisa que x elevado a 1/3, certo? Então, se eu quero derivar isso aqui, ó, quero derivar essa raiz cúbica, eu derivo x elevado a 1/3. Quanto que vai dar? 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Tá legal? Estou fazendo a conta aqui, ó, certo? Da derivada. O que vai acontecer? 1/3. O que é x elevado a 1/3 menos 1? É x elevado a menos 2/3, certo? Que é a mesma coisa que 1/3 vezes 1 dividido por x elevado a 2/3. E aí o x elevado a 2/3, continuando aqui, ó, o que ele vai dar? Ele vai dar 1/3 já estava multiplicando, vezes 1 dividido, ó, o x elevado a 2/3 é a mesma coisa que x ao quadrado elevado a 1/3, né? Que aqui você multiplicaria, né? E teria ali, o que está ali de volta. Então você mantém 1/3, em cima vai dar 1 vezes 1, que é 1, embaixo vai dar 3, o 1/3 é raiz cúbica, então vai dar 3 raiz cúbica de x quadrado, ó. Então a derivada de raiz cúbica de x, que é o que está aqui, ó, quanto que ela vale? 1 dividido por 3 raiz cúbica de x ao quadrado. E a partir daí você consegue calcular muitas derivadas, assim, aumenta muito o nosso espectro, né, de cálculo de derivadas. Então, só para finalizar a aula, eu vou registrar aqui, tá? Então, registre-se, tá? Registre-se. Quando você tem uma função tipo assim, ó, x elevado a qualquer expoente, tá? X elevado a qualquer expoente, e você quer derivar isso aqui, o que acontece? Esse resultado é o expoente vezes a função elevado ao expoente menos 1. Essa regra aqui, ela vale para todo, certo? Número real A, tudo bem? Para todo número real A, tá? Então, vale para os números inteiros positivos. Então, você deriva tipo x, x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a n. Vale para os números inteiros negativos. Então, você deriva tipo 1 sobre x, que é a mesma coisa que x elevado a menos 1, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, né? Em geral, x elevado a menos n, qualquer. Vale para as frações. Opa, perdão, gente. Vale para as frações. Opa, frações. Então, as frações, como é que fica? Você pode derivar, tipo, a raiz de x, que é igual a x elevado a meio. Você pode derivar, por exemplo, a raiz cúbica de x, como eu fiz, que é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Você pode derivar, sei lá, qualquer tipo de raiz, ó. A raiz enésima de x. Aqui é x. Meu n parece meu x. A raiz enésima de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre n. Você pode derivar qualquer x, tipo assim, ó, né? X elevado a p sobre q, onde p e q são números inteiros com q diferente de zero, ou seja, x elevado a qualquer fração, tá legal? E você usa essa mesma regra. Inclusive, você poderia fazer coisas extremas assim, ó. Eu pego uma função y, que é igual, por exemplo, a x elevado a π, certo? Π é um número irracional, né? Não é uma coisa simples de trabalhar. E você gostaria de derivar essa função x elevado a π. Como que você vai fazer? Faz assim, y' é igual a quanto? Π que multiplica x elevado a π menos 1. Acabou. A regra também vale. Tudo bem?
Então, para qualquer número que você puder imaginar, ó, qualquer número real que estiver no expoente da variável x e você quiser derivar isso, a regra sempre é cai o expoente e fica multiplicado por x elevado ao expoente menos 1. E aí a gente consegue aplicar isso aqui para muitas coisas, tá? Então, com essas regras a gente consegue calcular todas as derivadas, certo? Das funções, por exemplo, que tem lá na nossa lista de exercício. Tá legal, pessoal? Então, bora praticar, tá? Fazer os exercícios aí. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.